mi vida. Au! Baby, I'm playing on you tonight. Javier Escuela é realmente um personagem fascinante em Red Dead Redemption. Parte de seu charme vem da complexidade que carrega. Este personagem recebeu voz de dois atores, Antonio Jaramillo em Red Dead Redemption 1 e Gabriel Sloyer em Red Dead Redemption 2. We are not criminals. We are outlaws. Me with the guitar, sitting by the campfire, drinking with Uncle. Outlaws never get tired. Escuela é um ex-revolucionário mexicano, movido pelo desejo de liberdade e pelo sonho de um mundo mais justo. No passado, chegou a lutar pelos direitos das classes desfavorecidas no México. Por conta de alguns fatos que ocorreram em sua vida que serão mostrados nesse vídeo, Javier Escuela teve que abandonar o México e fugir para os Estados Unidos, onde acabou conhecendo Dutch e se juntando à gangue. Sua personalidade é calorosa e magnética, marcada por uma combinação de lealdade e idealismo. A maneira como Javier mantém sua postura apaixonada e muitas vezes poética, mesmo em meio à vida caótica da gangue, torna este personagem um dos mais adorados em Red Dead Redemption 2. Ele também possui um carisma natural, seja nas histórias que conta ou nas músicas que canta, como quando toca violão à beira da fogueira com os outros membros da gangue. Sua luta interna entre suas convicções e as ações da gangue cria um personagem complexo, cheio de nuances. O objetivo desse vídeo será trazer exatamente toda a história de Javier Escuela. Destacarei alguns momentos marcantes e será apresentado seus princípios e valores, desde o seu nascimento, o desenrolar de sua história em Red Dead Redemption 2, até os últimos momentos de sua vida, finalizando sua história em Red Dead Redemption 1. Lembrando que o tema desse vídeo foram sugestões nos comentários de inscritos que sempre aparecem aqui no canal quando o tema do vídeo é postado. Agradeço a você que curte nossos vídeos deixando seu like e especialmente aos membros do canal que nos ajudam e muito a manter e dar continuidade em nosso trabalho, recebendo sempre aquele salve especial na vinheta de todos os nossos vídeos. Vámonos, muchachos! Para mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. I had a goddamn plan! Mentira, What goddamn plan, Dutch? mentira. Nascido em Nuevo Paraíso, no México, Escuela teve uma infância difícil, marcada por eventos traumáticos. Assim como os rebeldes liderados por Abraham Reyes, Javier Escuela já foi um rebelde revolucionário no passado. Inclusive, seu passado como ex-revolucionário foi citado por Abraham Reyes em Red Dead Redemption 1. Vocês se lembram disso? Mas eu não tava lembrado disso, não. I knew I had heard the name Javier Escuela before. He is from this province. They tell me he was once a notorious bounty hunter and also one of the early revolutionaries. That sounds about right. Em meados da década de 1890, Javier Escuela passou a idolatrar Dutch como um modelo revolucionário, tornando-se ferozmente leal a ele. Please, Javier, I need you strong. Okay. Not okay, okay. Yes or no. Strong or weak. Which is it? Strong. Strong. Essa história de afinidade com Dutch e seu acolhimento na gangue, assim como diversas outras histórias envolvendo seu passado, temos a oportunidade de tomar conhecimento através de seus discursos na fogueira dos acampamentos em Red Dead Redemption 2. Javier Escuela nasceu em uma pequena vila em Nuevo Paraíso, no México. O pai de Javier era um bêbado que trabalhava como operário em terras de propriedade do tio de Coronel Allende, e sua mãe era uma católica fervorosa que fazia o possível para manter o filho na linha. Quando era menino, Escuela testemunhou seu tio e outros 4 homens serem castrados e dados como comida aos porcos. Tudo porque simplesmente eles exigiram que os moradores recebessem um salário justo do proprietário local. When I was a little boy, some men came to my village. They accused 5 men of spreading rebellion and heresy. They took them into the streets, stripped them naked, castrated them, and fed them to the pigs, while the rest of the village was forced to watch. One of those men was my uncle. Another was a friend of my parents. And you know what those men had done?
They had suggested that the men of the village demand a fair wage from the local landowner. That not that he share all that he had, just that he give enough that the people might live. Este evento prejudicou o relacionamento de Javier com sua mãe, que continuou a aceitar a vida de camponesa como ela era, mesmo depois que seu irmão foi morto. Eventualmente, Javier se tornou um notório caçador de recompensas e revolucionário, lutando contra o que ele via como um sistema corrupto. Por volta do verão de 1894, ele matou um poderoso e alto oficial do exército em Punta Orgulho por uma mulher por quem ele estava apaixonado. Temendo que seus entes queridos sofressem se ele permanecesse no México, Javier fugiu para os Estados Unidos. No entanto, ele não sabia falar inglês e isso acabou contribuindo ainda mais com sua dificuldade de se manter no país, ficando cada vez mais fraco, pobre e faminto. Em 1895, ao tentar roubar algumas galinhas, Javier encontrou Dutch Vanderland fazendo o mesmo. Ambos riram e Dutch alimentou e vestiu Javier, oferecendo-lhe um lugar na gangue Vanderland. Escuela sentiu afinidade imediata com a gangue e seus ideais. Essa história também é contada por ele em diálogos aleatórios na fogueira do acampamento. I came to America because I killed a man in Mexico. Powerful man. I knew if I stayed, everyone I loved would die. I ran. Not for my life, but for theirs. In this country, I spoke no English. I was afraid. I had nothing except for my fear, for I left in a rush. How's it going? I was starving, feeble, and alone. I thought I would die crossing the desert. I thought I would get here and be sent back. I thought I would be killed here. Instead, I was simply starving because nobody cared. And then I met Dutch. I was stealing chickens and he, I met him doing the same. And we laughed. He took me in and he fed me and he clothed me. And I met all of you. I don't believe I shall ever go back home now. For this is my home now. You are all my home now. Javier praticou diversos crimes ao lado da gangue. Ele esteve envolvido em uma série de assaltos e vários outros crimes na fronteira. Um exemplo notável é um assalto a banco em Tucson, Arizona, que Javier roubou com os colegas de gangue Arthur Morgan e Karen Jones em meados da década de 1890. O assalto foi um sucesso, com a dupla enviando Karen para se infiltrar no banco disfarçada de freira, escondendo suas armas em suas roupas. A história sobre esse assalto podemos escutar se interagirmos com Karen enquanto estamos indo para a cidade de Valentine a cavalo na missão chamada Sodoma voltando para Gomorra. Another bank, Miss Jones. Been a while. Hey, Arthur. Remember that bank in Tucson? All them years ago? You, me, and Javier? Of course, how can I forget? The nun. Em algum momento, Escuela ouviu que sua mãe havia morrido e que sua irmã havia se casado. Apesar de sentir muita falta de ambas, ele não pôde voltar para o México porque provavelmente seria morto se fosse descoberto. You know, it's nearly 5 years since I left Mexico, and the rebellion? It still has not happened. If I go back and they find me, I'm dead. My mother, I heard she died. I mourn her, but I did not bury her. My sister got married, she moved away. I hope she's safe, but I will never know. And what was my crime? Huh? My crime was wanting food and fairness for the people. For that, I have been chased and hunted. I come here. Things are not so very different. Everyone steals, kills, suppresses, lies. All they do better here is make you believe that it's not that way. Guess things are the same everywhere. Yeah.
The older I get, the more I find that to be true. Kinda depressing. Em 1899, Javier Escuela estava presente no assalto à balsa em Blackwater. Ele testemunhou Dutch assassinar uma jovem mãe chamada Heidi McCourt e participou do enorme tiroteio que se seguiu. Na missão do capítulo 1, onde Arthur e Javier estão à procura de John nas montanhas, Javier fala um pouco sobre o que aconteceu nesse massacre em Blackwater. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Javier Escuela demonstra preocupação com John Marston. Com a ajuda de Arthur Morgan, voluntariamente participa da busca para encontrar John. The situation were reversed. He looked for me. Amigo, estou aqui. No capítulo 2, Javier foi um dos membros da gangue que participou da briga no Saloon em Valentine. Também participou na missão para ajudar a resgatar Sean Maguire, junto com Arthur, Charles e Josiah Trelawney. No capítulo 3, o jogador pode escolher e pescar com Javier durante esse capítulo, onde ele e Arthur compartilham uma conversa amigável. Existe também uma outra missão opcional onde podemos roubar a família Charles Porter com Javier Escuela. Javier participou da missão onde ele, Arthur e John roubam os cavalos dos Braithwaites após fazer um acordo com Tavish Grey. No capítulo 4, é impossível esquecermos aquele momento marcante na história relacionado ao resgate de Jack, onde Javier Escuela literalmente rouba a cena, mostrando seu talento em um dos eventos mais marcantes e festivos da gangue em toda a história. Mandei meu cavalo chorar. Também fez o papel de um guarda de segurança durante o assalto ao barco fluvial. Mais tarde, Javier participa do assalto ao banco de Saint-Denis. No capítulo 5, Javier foi capturado pelos homens de Coronel Fussar, governante de Guarma, que administrava a ilha sob um governo quase militar. Tem um vídeo aqui no canal excelente onde conto detalhadamente toda a história de Guarma. Estados Unidos. ¿Saben cómo tratan a los huelguistas? ¿Lo saben? ¡Les pegan un tiro! Deixarei esse vídeo nos vídeos finais porque se você é verdadeiramente fã da franquia Red Dead, tenho certeza que irá assisti-lo após esse vídeo aqui. Buenas noches. Buenas noches. Feinho pra caralho. Ô, bichinho feio da porra. No capítulo 6, com a gangue sofrendo diversas crises internas, Javier Escuela procurou manter um papel relativamente neutro nos assuntos da gangue, mas se mantendo sempre leal a Dutch. Isso fez com que seus relacionamentos com Arthur e John se deteriorassem notavelmente. You okay, son? I get nervous, boss. Me too, son. But we'll be okay if we stick together. You don't think we should scatter? Scatter. We have a problem to solve. We solve it together or we die alone. Javier, no entanto, participa do ataque à refinaria de Cornwall, no qual se junta à gangue e aos índios Wapiti na batalha contra os soldados do exército dos Estados Unidos, liderados pelo Coronel Favors. E por falar nisso, eu sei que muitos de vocês estão me pedindo para trazer um vídeo sobre a gangue de Dutch em 1911, então também recomendo vocês estarem assistindo esse vídeo sobre a história dos índios Wapiti, porque podem acreditar, os laços de amizade desenvolvidos com Dutch e os índios Wapiti em Red Dead Redemption 2 contribuíram e muito em 1911, proporcionando credibilidade aos índios que habitavam em Tall Trees em Red Dead Redemption 1. É possível que muitos deles tomaram conhecimento desse fato que ocorreu no passado, aumentando sua fama, lhe proporcionando autoridade para criar sua nova gangue em 1911 ao lado dos índios rebeldes. Deixarei o vídeo sobre a história dos índios Wapiti nos vídeos finais. Javier Escuela também está presente
presente no assalto final ao trem, onde ele é visto acompanhando Dutch, Micah e Joey na volta para buscar John depois que ele foi baleado. No entanto, os 4 homens retornam mais tarde sem John, com Dutch e Micah alegando falsamente que ele havia morrido. É nesse momento que vemos o primeiro vacilo de Javier Escuela. Ele viu que John foi deixado para morrer, participou dessa covardia e negou este fato a John até os últimos momentos de sua vida. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth. No momento em que a gangue de Dutch foi dissolvida na última missão do capítulo 6, Javier se manteve ao lado de Dutch, mas reparem que se recusou a apontar seu revólver para Arthur e John, mostrando claramente que não achava aquilo certo, contendo mais dúvidas do que certezas. Javier Escuela e Bill Williamson abandonaram a gangue após o tiroteio com os Pinkersons na Gruta dos Castores. Eles se recusaram a seguir Dutch, seguindo os seus próprios caminhos. No epílogo, em algum momento após a dissolução da gangue, Javier Escuela retorna ao México. Ele teria vivido nas montanhas do México em 1907. Certamente, Bill Williamson aproveitou a dissolução da gangue para se afastar e posteriormente está realizando seu desejo de criar sua própria gangue. Vocês se lembram da caixa contendo o dinheiro da gangue que foi roubado no capítulo 6? Por várias vezes vemos Bill Williamson apresentando comportamento suspeito. O jogo não nos diz claramente, mas existe a possibilidade de Bill Williamson ter roubado o dinheiro daquela caixa. Este dinheiro deve ter ajudado Bill a se manter por um tempo e criar sua própria gangue entre 1907 e 1911. O vídeo sobre a história de Bill Williamson e sua gangue também deixarei nos vídeos finais e na descrição. Em 1911, Javier Escuela, já no México, passou a trabalhar como assassino de aluguel para Coronel Allende. Ou seja, em Red Dead Redemption 1, vemos um Javier Escuela completamente diferente. Todos aqueles seus princípios e valores foram jogados no lixo. Aquele homem que um dia lutava a favor dos menos favorecidos passou a lutar ao lado da elite, que literalmente aprisionava os pobres sob o regime militar. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Por meio de sua associação com o Coronel Allende, Javier Escuela foi colocado sob a proteção do exército mexicano. Antes do ataque ao Forte Mercer, Javier Escuela ajudou Bill Williamson a escapar para Nuevo Paraíso, o que resultou em Williamson também sendo colocado sob a proteção de Allende. Mas o que deixa os fãs intrigados é o fato de Javier conseguir voltar para o México e não ser caçado pelos seus crimes cometidos no passado. O jogo não nos diz exatamente o que Javier fez para se livrar de seus crimes, mas a influência de Coronel Allende, pelo fato de ser uma figura poderosa no México, pode ter garantido proteção oficial a Javier, tornando-o intocável perante a lei. Esse tipo de proteção era comum em regimes autoritários, onde alianças e favoritismos muitas vezes eram superiores às leis jurídicas. Mais detalhes sobre essa aliança envolvendo Javier Escuela, Bill Williamson e Coronel Allende será mostrado no vídeo que farei sobre Coronel Allende e o exército mexicano. Mas explicando nesse vídeo de forma resumida, John Marston foi literalmente usado, trabalhando nos dois lados, fazendo serviços para Allende e também defendendo Abraham Reyes e seu grupo de rebeldes. Eventualmente, John é traído e quase morto pelo exército mexicano, então ele finalmente se posiciona e decide ficar fielmente ao lado dos rebeldes nos últimos conflitos dessa guerra. Abraham Reyes promete encontrar Javier e Bill para John e eventualmente descobre que Javier Escuela está em El Presidio. Javier é localizado por John durante o ataque dos rebeldes ao forte. Ele aproveita o momento de distração, surpreendendo John e então pula de uma janela, na tentativa de fuga. Dependendo de como o jogador decide lidar com Escuela, os resultados podem ser diferentes. Se o jogador decidir matar Javier Escuela, John recupera o cadáver de Javier e coloca em uma cela de prisão no forte, porque ele tem que mostrá-lo a Edgar Ross e Archer Fordham como prova. Se fizermos isso, antes de sair da cela, John olha para seu amigo morto no chão e cospe em seu cadáver. Mais tarde, John leva o corpo sem vida de Javier para os agentes do governo. A última visão de Javier é seu cadáver sendo levado embora. Mr. Marston, fancy seeing you down here. Well, it is a pleasant surprise, I must say. He's not looking very healthy. We told you to keep them alive. You should be glad to have him at all. Just
Remember your obligations to the government, Mr. Marston. Your wife sends her regards. Mas se o jogador optar por levar Javier Escuela com vida, John pode capturá-lo usando um laço para subjugá-lo e então voltar para a prisão de El Presidio. Hello, old friend. It's been a long time. Hello, brother. It's good to see you. I heard you was coming. You took your time, no? Come on, you're not gonna shoot your own brother, are you? We was family. Yeah, we were. Then you and Dutch went crazy and family didn't mean so much. So now you do the government's work. And what do? You just work for a different government. Come on, brother. I think we should go our separate ways, huh? What you and Dutch did was wrong. And the way you left me was wrong. Now, I hate to judge, but as it turns out, it's you or me. The way I see it, might as well be you. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth. Besides, I can give you Bill. And Dutch is in Colombia. I can take you straight to him. You left me to die? Whoa. To save your own skin, and now you expect me to care about you? You got it all wrong, brother. I've always loved you. Even now. Oh, you piece of shit. Don't be sure about what you're doing, brother. You saw me out. Didn't that life we had mean nothing to you? You puto. One day, I promise you, you're gonna regret this. One day's about all you got left. I hope you and your wife and children rot in hell. You know, that life we lived is over. And when we was living it, it didn't mean nothing anyway. It was just an excuse, and we all knew. What I knew is that you was always a puto. And you're still a puto. Marston, come with me. The army sent reinforcements. Come. Yeah, go with your puto. Two old friends reunited. It is a beautiful thing. Mr. Marston, fancy seeing you down here. I must say it's a pleasant surprise to see you. You've done well, Mr. Marston. Now, Javier here gets to see how far the hand of justice can reach. Come on, you. Get in the damn automobile. Can we assume one of my commitments is cleared? Unfortunately, nothing is cleared, John, until your obligations are met. We need you to find Williamson, then head to Blackwater as quick as you can. We have reason to believe that Dutch Vanderland is in the area. Oh, your wife sends her regards. Ele é levado para os Estados Unidos e colocado sob custódia, e não é visto pelo resto do jogo. Um jornal no epílogo do jogo confirma a morte de Javier Escuela após ter sido capturado. Lembrando que na missão que capturamos Javier Escuela, ele joga algumas piadinhas nos mostrando claramente que também já se relacionou com Abigail no passado, assim como diversos outros membros na época em que Abigail era do Job, se é que vocês me entendem. Who's Abigail fishing with now, huh? Come on, amigo. Abigail wouldn't want this. Abigail would have killed you already. She always thought you was a creep. Mentira! Inclusive, esse assunto levanta diversas teorias sobre a paternidade de Jack, onde muitos acreditam que John Marston não seja o verdadeiro pai biológico. Chifre! Chifre, já sei. Chifre. É o ratinho. Seu marido. Ser corno ou não ser. Como prometido, estão aí mais 3 vídeos incríveis aqui do canal, sobre a história de Guarma, da gangue de Bill Williamson e sobre a história dos índios da reserva Wapiti. Beleza! Se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.